Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e criei esse canal para falar de dicas de literatura, de leitura, história das religiões, sociologia das religiões, fé e espiritualidade. Então sejam bem-vindos, vocês, seja de qualquer religião ou que não tem religião. Sejam bem-vindos católicos, evangélicos, judeus, islâmicos, budistas, Bahá'í, porque é um canal que não é apologético, então não vai pregar nenhuma religião, a não ser discutir aspectos de religião, história das religiões. Tem alguns carros-chefes de livros que eu já estou usando em vários vídeos, tem que estar acompanhando. De novo esse livro, então sempre eu estou referenciando, estou usando dicas de leitura. Karen Armstrong, uma história de Deus, que vai falar do monoteísmo. Então, a maioria dos vídeos aqui são sobre monoteísmo, mas tem uma outra coisa de hindu, uma coisa de budismo, não conheço muito essas religiões orientais, então, mas essas que eu estudo, que é aqui que a gente convive, que é o catolicismo, o evangelismo, o judaísmo e o islamismo, e a Bahá'í também, que é uma religião nova também. Então, outro livro que eu indico, já falei em outros vídeos, é História das Religiões, o livro de ouro das religiões, que é organizado por John Bowker, que aí vai falar, tem vários autores falando de várias religiões, Então, religiões da Índia, religiões da China, religiões do Japão, religiões do Oriente Médio, tal, Então, animismo, xamanismo, tal, É interessante isso aí. Muito bem, aí vou fazer a segunda parte aqui do Reza Aslan, Deus, que é uma história humana, e falar uma história humana. E é aquela questão de o ser humano estar sempre humanizando a Deus, Igual a gente fala, estamos nas mãos de Deus, Deus tem mão, o olhar de Deus sobre, Deus tem olho. Então, tipo assim, essas questões realmente é só uma linguagem humana figurada. A Bíblia, a Bíblia está cheia dessas imagens figuradas, porque é como a gente imagina, É tudo, a gente não sabe exatamente como é que é Deus, é inacessível, é transcendente, então a gente sempre tem que usar linguagens humanas. E aí o Reza Aslan, que é autor do Zelota, que vai falar da vida de Jesus, uma busca por um Jesus histórico. Então ele tem essa preocupação, ele que é de cultura islâmica, o iraniano, foi para os Estados Unidos, tornou-se cristão e depois voltou a ser islâmico, voltou a ser muçulmano. Então ele tem essa pesquisa com religião, essa preocupação com religião que a gente tem aqui. E ele discute na primeira parte do livro toda essa parte do animismo, xamanismo, essa ideia de representar Deus, os deuses que eram meio humano e meio animal, É questão de oferendas a esses deuses da fertilidade. Então vai falar do rito sumério e tal. Aí vai chegar a Akenaton, vai falar de Akenaton, a ideia do monoteísmo. Aí tem aquela ideia, Akenaton foi antes ou depois de Moisés, Akenaton foi da época de José do Egito, Moisés e Akenaton é a mesma pessoa, Então é uns negócios assim que tem uma discussão, inclusive, no Freud, do Moisés e monoteísmo, que é, por exemplo, de quem seria o Akenaton? Seria o próprio Moisés? Seria, o Moisés inspirou esse faraó, ou esse faraó que inspirou Moisés? Então, tem uma discussão aí para quem estuda Egito, Egito Antigo. Agora, as correntes monoteístas mesmo falam que o monoteísmo sempre existiu. Então, o monoteísmo sempre existiu. O ser humano é que desviou-se do monoteísmo, o culto ao Deus único, e se entregou a idolatrias. Mas, se você pegar a antropologia, vai falar que não, que são vários cultos a vários deuses ao longo da história, começando com a deusa, depois o deus e a deusa, depois o Deus que faz a criação no corpo da deusa, e depois o Deus que faz a criação única, e até o Deus judaico-cristão, o Deus islâmico, que cria o mundo com a palavra, Deus criou o mundo com a palavra, falou e haja luz e houve luz, A ideia da palavra, pela palavra tudo se fez, e na palavra tudo se fez, no verbo, o logos, a ideia do logos, o logos divino seria isso, pela palavra de Deus tudo se fez. Então ele vai mostrando que aí, por exemplo, tem o Deus do Zaratustra, que é o Zoroastro, mas ainda é uma religião que é meio dualista, no sentido que existe dois poderes, e um poder não consegue anular o outro, que é o poder do bem e o poder do mal. Então no Zoroastro existe o dualismo, só que no Zoroastro existe a ideia de ressurreição, a ideia de juízo final, Então já a ideia moral, a ideia da religião moral, a ideia de que tem alguém avaliando o bem e o mal que você faz,
né? Se você fizer o bem, você está ajudando Deus bom. Se você fizer o mal, você está ajudando Deus mal. Então existe uma avaliação moral do que você está fazendo, né? Então, para que a obra do Reza Aslan lembra um pouco essa leitura antropológica de que existiam os paganismos, né, os politeísmos, depois alguns deuses se destacaram, enoteísmo, e aí passou a ter monolatria, ou seja, alguns deuses passavam a ser mais adorados que outros, e aí tinha outros deuses, mas um deus se destacava mais que outros, e até surgiu o monoteísmo, que é uma coisa mais recente, né, na história humana, né, ou seja, nos últimos 4.000 anos, que aí é a hipótese da Karen Armstrong, né, ou seja, que a ideia de Deus foi uma fusão de alguns deuses, por exemplo, principalmente o deus do sul e do norte do Canaã, né, o deus El, né, que está ligado ali a Baal, e o deus Yahvé, que é o tetagrama, né, o deus Yahvé é o tetagrama, ou Jeová, ou Yehová, que seria o tetagrama. Aí fundiu esses dois deuses num deus, né? Mas existe uma leitura diferente, existe a leitura de que são nomes do mesmo Deus, né? Então o Deus conhecido como El é o Deus lá de Abraão, Isaac e Jacó, e que foi para José do Egito, né? Só que aí perdeu esse nome, e aí depois, quando Moisés, 400 anos depois, né, 200 ou 400 anos depois, tem também, né, quanto tempo ficou no Egito? 210, 230, 400 anos, né? Tem gente que fala que 400 anos é o tempo entre Abraão e Moisés, né? Então, outra discussão aí. Tudo tem discussão, né? Impressionante. A teologia tudo é discussão. Aí, esse Deus que se apresentou a Moisés, como Yahvé, né? O tetagrama, o Hashem, né? Ele tem várias traduções, Yahvé, Jeová. Então, esse Deus é o mesmo, é o Shaddai, não é o poderoso da montanha, o Deus Altíssimo, é o Elion, né? Que é essa tradição do Melquisedeque. Então sempre existiu a ordem de Melquisedeque. O que é a ordem de Melquisedeque? É aquela ordem dos monoteístas, do pão e vinho. O pão e vinho é o símbolo monoteísta. Então o pão e vinho vem para o judaísmo, o pão e vinho vem na Santa Ceia, né? A Eucaristia do pão e vinho. Então essa é a ideia monoteísta, né? A ideia né? O Abraão encontrou Melquisedeque. Então essa ideia da ordem de Melquisedeque, inclusive Jesus é da ordem de Melquisedeque, seguinte o livro de Hebreus. Então é uma continuidade monoteísta, sempre teve monoteísta, né? Então essa ideia de que o monoteísmo foi inventado algum dia, não, sempre teve, é uma outra leitura, sempre teve monoteísta. A fé islâmica fala a mesma coisa, que sempre teve monoteísmo, e aí algumas pessoas, alguns povos se tornaram idólatras, né? Passaram a associar outros deuses, etc, né? Aí a outra parte aqui, então, né, a parte inicial do Reza Aslan, ele vai falar justamente disso, né? Aí vai usar a ideia da Adão e Eva, né, tal, e também uma leitura, né, alegórica, simbólica, uma parábola. Vai falar então do Deus superior, né, seja essa ideia do Akhenaton, que escolheu Aton, que é o disco solar lá no Egito, e tentou abafar os outros cultos, inclusive Amon, né? E aí a terceira parte vai falar o que é Deus. Deus uno, Deus trino e Deus tudo. Aí ele vai falar das três religiões monoteístas. Então ele vai falar do Deus judaico, né, que é esse, né, entenda-se, né, ou veio de um enoteísmo que virou monolatria e virou monoteísmo, ou sempre foi um monoteísmo desde Adão e Eva, desde Noé na arca. Noé era monoteísta, né, tem as leis de Noé, né, as leis as 7 leis de Noé, né? E aí até chegar a Moisés, que também aí tem os 10 mandamentos, tem a Torá, né? Esse é todos os 613 mandamentos. Então esse é o Deus uno, Deus um e único, né? Não terá outros deuses diante de mim, né? Então, e aí toda aquela luta dos profetas lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de abafar os cultos cananeus, né? Todos aqueles deuses cananeus foram transformados em demônios, né? Vários nomes de demônios aí são na verdade os deuses cananeus, né? Por exemplo, Beelzebub, né? Baal-zebut, né? Então, nomes de Deus, né? Então, foram transformados em demônios, né? E aí foi abafada essa religião. Só que na época dos profetas existia muita idolatria. Lembra a época Elias, Eliseu? Tinha muita idolatria. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, né? Na época do Nabucodonosor, é que eles passaram a realmente adorar um Deus, porque eles estavam lá no meio politeísta também, né? Lá na Babilônia. E só que teve muita coisa juntando aí, né? Porque depois que a Babilônia caiu, teve o que? O Império Persa. E o Império Persa era Zoroastro, né? Então tinha o zoroastrismo, que era do Império Persa, e essa ideia de bem e mal. E aí começou, quando voltaram do cativeiro, passou-se a ressaltar essa ideia de bem e mal,
Tanto que passagens na Bíblia onde era a ação de Deus, passou-se a ter a ação do inimigo, né? O adversário, ou o Satã, né? O Shaitan, né? Então mostra isso, ou seja, que a religião dos hebreus, que foi ali, né, foi ali codificada durante o cativeiro, depois do cativeiro, Esdras, Neemias, né? Então, essa época aí de codificação da Torá, vários textos foram inseridos na Torá, por exemplo, no Deuteronômio, né? A fonte deuteronômica, né? Aí, o Deus Trino aí já vai entrar na questão do cristianismo, porque no cristianismo já tem a ideia de Deus manifesto. Então, Deus manifesto, que já tinha outras religiões, né? O hinduísmo já tem aquela ideia dos avatares, né? Então, os avatares do Krishna, o Rama, o próprio Buda, que é considerado avatar, né? Dos deuses. Então, os deuses se encarnam na Terra. É uma ideia que tem no hinduísmo, mas não tem no judaísmo, né? Essa ideia de que Deus se manifesta em ser humano, né? Deus envia profetas, né? Deus envia mensageiros, mas a ideia de que Deus vem em pessoa já é uma ideia cristã, né? A ideia de que Jesus é Deus e tal, né? A ideia da trindade. Então ele vai discorrer sobre isso. E no Deus é tudo, aí ele vai voltar à ideia do Islã, a ideia do Islã em que Deus é um e único. Aí o Islã volta ao judaísmo, né? Ou seja, a base do Islã o profeta Mohammed, né, que conhecia o judaísmo, conhecia o cristianismo. Então ele vai ficar assim, ó, existiu mesmo Jesus filho de Maria, mas Jesus não é um Deus, Jesus é um profeta, né? Então, diferente dos judeus que não consideram Jesus nada, né? Jesus, né, a não ser agora o judaísmo messiânico, né, que voltaram a considerar o Messias, né, Yeshua, por exemplo, mas no judaísmo, se você pegar o judaísmo ortodoxo, não tem nenhuma menção a Jesus, ou então falam mal, né? Então tem essas questões aí, ele não vai entrar nisso, mas aí vai falar, olha, então, essa questão cristã de humanizar Deus total, porque aí Deus está entre nós, né? Emmanuel, Deus está entre nós, que é uma ideia cristã que não existe no judaísmo nem no islamismo, né? Então essa é a diferença. Agora, o Deus é o mesmo? O Deus é o mesmo, né? Só que a visão humana de Deus é diferente, entendeu? Então ele fala, ó, o Deus é o mesmo, o Deus do judeu, o Deus do cristão e o Deus do muçulmano é o mesmo. Só que como cada um desses povos, cada uma dessas religiões vai ver Deus é diferente, porque a ideia sobre Deus é humana, né? Nós não temos total acesso a Deus a não ser por revelação. Deus quer que a gente saiba. A gente sabe de Deus que Deus quer que a gente saiba, né? Então ninguém pode falar que conhece Deus. Eu gosto de ver na internet os dons de Deus, que são pessoas que proclamam que conhecem tudo, né? Os teólogos, né? O cara estuda Deus como se Deus fosse uma coisa para você estudar assim no microscópio, né? Então, ele fala, o que a gente sabe de Deus é revelação, e a revelação atual é o Corão, por exemplo. Então, o Corão. E aí ele vai do Corão, né, das correntes sunitas e xiitas do Islã, ele vai para o sufismo, o sufi, né? Que aí já é um conhecimento mais místico, né? É a parte cabalá do Islã, né? A cabalá é a mística judaica, o sufismo, o sufi é o seguidor dessa mística islâmica, que é a ideia mais panteísta, né? De que todos nós podemos ter contato com esse Deus transcendente, né? Que seria isso, né? Há uma fagulha de Deus em cada um de nós, de forma que Deus se manifesta em nós, né? Então, algumas correntes místicas cristãs também, na gnose vai ter isso, né? Aí não é que cada um de nós é Deus, né? Mas nós somos Deus, né? A diferença, meio panteísmo isso aí, né? Depois eu vou dedicar um vídeo aqui ao panteísmo, que eu falo do Baruch Spinoza, né? Estou devendo aí um vídeo sobre o Baruch Spinoza, panteísmo que também existe nas religiões hindus, né? Do Vedanta lá, o não dualismo. O não dualismo vai falar justamente disso, que não há separação entre a criação e Deus, né? Então Deus se manifesta na criação, a criação é Deus, né? Então é diferente da corrente judaica e islâmica, né? Muçulmana, porque Deus é transcendente, né? Deus é transcendente, Deus envia profetas, Deus envia manifestantes, né? Mas Deus não está aqui, né? Agora, no cristianismo, você tem a ideia do Espírito Santo enquanto a manifestação de Deus no mundo, né? Que seria igual a Shekinah do judaísmo, né? A ideia da manifestação de Deus. Então, no cristianismo já tem essa ideia que Deus é transcendente e imanente. Deus é transcendente, Deus Pai, e Deus se manifesta no mundo pelo Espírito Santo, e Deus está no mundo, esteve no mundo, né? Imanente, porque Deus entrou na criação através de Jesus Cristo, né? Para quem crê que Jesus Cristo é Deus, então seria Jesus a manifestação visível do Deus invisível. Então, neste momento, Deus se tornou imanente, ou seja, quando ele entra na criação, né? E ele está hoje na criação pelo Espírito Santo. Então nós somos templos do Espírito Santo, né?
do Espírito Santo nos traduz para Deus, né? Então quando a gente faz uma oração, o Espírito Santo está nos traduzindo para Deus, né? A gente não sabe orar, a gente não sabe fazer oração, mas o Espírito Santo nos traduz para Deus, por exemplo, né? Então é interessante que ele vai então lá do xamanismo, do animismo, e volta no panteísmo, né? Ele chega no final do livro, ele vai até o Deus tudo, né? Deus está em tudo, né? Que aí já é o panteísmo. Então eu vou dever agora um vídeo sobre o panteísmo, ok? Então o resumão que eu fiz do livro, né? Não sei quantos vídeos eu gastei, mas principalmente gastei 2. Mas eu venho falando desse livro em vários vídeos, né? Sempre estou falando de dica de livro, vamos ler esse livro que é interessante, porque ele é um resumão, né? Mas se você quer saber história da religião, tem aqui História das Religiões, né? E se você quiser saber mais de história e teologia, então com certeza a Karen Armstrong, né? Que aí você vai ter tanto a parte histórica quanto a parte teológica. A Karen Armstrong vai explicar todas essas questões que eu falei que ia passando, ela vai explicar a origem de todas as questões teológicas, né? Então fica a dica da Karen Armstrong, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.